Olá, pessoal! E o nosso entrevistado de hoje é o Marcelo Bueno, aprovado no concurso do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão para o cargo de analista de TI. Antes da gente começar a nossa entrevista, eu queria aproveitar para agradecer a presença do professor Vitor Dalton aqui. Professor, eu sei que muita gente já o conhece, né? Mas se você quiser se apresentar para as pessoas que estão nos assistindo. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Vitor Dalton, professor e coordenador dos cursos de Tecnologia de Informação do Estratégia Concurso. E é um prazer, na verdade, um privilégio de estar aqui e poder bater esse papo aqui com o Marcelo. Obrigado, muito obrigado. Marcelo, obrigado pela sua presença. E antes de começar de fato a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo, falando aí o seu nome, se você não se importar, a sua idade, de onde você é. Então, eu sou Marcelo Bueno, tenho 32 anos, sou do Rio de Janeiro e sou formado em Ciência da Computação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. E esse foi, de fato, meu primeiro concurso, né, onde eu ingressei para o mundo dos concursos, logo depois que eu fui mandado embora da iniciativa privada. Então eu tive essa oportunidade, né, de começar já assim, com a expectativa do concurso, que não tinha saído ainda, e um mês depois, de fato, saiu o edital, e aí é onde eu pude realmente me dedicar mais. Marcelo, esse concurso saiu em agosto do ano passado, no momento aí do auge da crise, muitas pessoas sendo, assim como você, demitido do setor privado. Então me fala, quando você viu que você foi aprovado, foi classificado também, me fala qual foi a sua sensação. Foi uma sensação assim, indescritível, né? Porque foram dois momentos, né? Primeiro foi quando a banca organizadora, que foi a CESP, divulgou a lista, que foi a lista ordenada, né, em ordem alfabética com as notas, então a gente não podia ter muita noção. Então depois que a gente realmente colocou isso numa planilha, que a gente organizou e tal, que eu vi a minha nota lá, eu tomei até um susto, assim, que eu vi que eu estava assim, muito bem classificado. E assim, foi uma alegria muito grande, né, de falar com os familiares, com os amigos, e aguardar assim, ansiosamente até a data que foi efetivamente homologado o concurso, que foi no final do ano passado, 5 dias depois do meu aniversário, né? Então foi um presentão assim. E, né, como você mesmo citou, né, num momento de crise, num momento complicado, a gente acabou que teve assim, essa determinação assim, de buscar esse objetivo, né, num momento tão complicado, e graças a Deus deu tudo certo. Marcelo, eu queria que você aproveitasse, né, já que você comentou aí da sua demissão e tudo, como que foi esse iniciozinho, desde quando você decidiu a fazer o concurso público, como que foi esse início da sua caminhada? Então, como eu falei, foi meu primeiro concurso, então eu não tinha muita experiência, né, assim, eu não sabia muito bem por onde começar e tal. Eu tinha uma ideia vaga, assim, de concurso que as pessoas comentam e tal, mas a princípio eu nunca tinha realmente me dedicado. Então eu comentei com um amigo meu que também já era servidor, falei com a minha mãe também, com alguns amigos, todos me deram assim, muito apoio. E aí eu tive que buscar assim, o melhor material assim, para buscar, né? Assim, eu falei assim, eu tive que me preparar bem. Conheci o Estratégia e assim, tive a felicidade de poder ter assim, que eu chamo de espinha dorsal. Assim, eu tive uma orientação muito boa assim, através de videoaula, de materiais em PDF. Então, assim, no início foi complicado porque você não sabe muito bem por onde começar, mas tive tranquilidade para me planejar e busquei orientações, dicas, vídeos na internet e, claro, um material de qualidade, que eu acho que fez toda a diferença nesse Marcelo, você falou que é de TI, então como a gente está se direcionando aqui para um público um pouco específico, inclusive, qual é o seu ponto forte, quais são as suas especialidades de TI? Então, assim, eu sou um pouco mais forte com aquilo que eu já trabalhei, né, na parte de programação, eu já comecei o meu mestrado em banco de dados, então foram áreas assim que eu tive mais facilidade. Por outro lado, eu tive alguns problemas também, né, porque foi um concurso que caiu, por exemplo, direito administrativo, e eu nunca tinha tido... Justamente isso é legal da gente conversar, porque justamente tem muita gente que é de TI e a gente sabe que existem muitos ramos. Tem gente que é especialista em banco de dados, tem gente que é fera em desenvolvimento, tem gente que é bom de infra, e na hora de... Foi o que aconteceu com você. Você se viu praticamente obrigado a estudar para um concurso público porque você era desenvolvedor, trabalhava em uma empresa e foi demitido. E qual é a dificuldade para você que é de TI, que era especialista de banco de dados, de desenvolvimento, qual é a dificuldade quando você começa a estudar para concurso e ver essas matérias novas? Isso. A dificuldade é porque, assim, muitas das matérias que caem, a gente tem uma ideia vaga assim, no dia a dia. Por exemplo, essa prova que a gente fez, por exemplo, caiu muitas questões de governança, né, dos frameworks de COBIT, de ITIL,
Então, assim, são coisas que a gente até estuda e tal, mas a gente não vê muito na prática. Então, acredito que, assim, essa experiência que você leva do dia a dia, de anos, isso ajuda bastante. Então, como eu não tinha muitos contatos com essas matérias um pouco mais teóricas, isso foi um pouco mais complicado. Mas, claro, assim, como a gente já tem uma bagagem, né, mesmo sendo da iniciativa privada, da experiência profissional que a gente tem mesmo, a gente acaba tendo que, assim, buscar o que eu realmente preciso aprender daquilo que foi designado. Por exemplo, dos frameworks mesmo, assim, eu sabia que era importante COBIT, então assim, eu busquei assim, fazer muitos exercícios, definir bem a parte teórica, porque eu sabia que assim, como eu não tinha muita experiência, então eu tive que compensar isso estudando mais, né? Entendi. Então teve o problema só assim, da matéria de direito, que não é... que eu nunca tive muito contato, não sabia que era um artigo, um inciso. Mas, por outro lado, teve as questões, por exemplo, de raciocínio lógico, que a gente já lida um pouco melhor de exatas, com isso, né? da parte de exatas, né? E acho que eu tive, assim, muitos prós, assim, porque como já é um cargo da área, a gente se ambienta um pouco mais com esse linguajar, né? Do que uma matéria completamente, assim, que não é do nosso convívio, uma área fiscal, uma área jurídica, que eu teria que começar do zero, né? Entendi. Marcelo, você tomou posse em Brasília aqui agora no início do ano, né? Mas você é do Rio de Janeiro. Como que foi a posição da sua família, da sua namorada, quando você falou que você iria prestar o concurso? Existia, óbvio, a possibilidade de você ser aprovado, sim, como foi. Teria que mudar de cidade, de estado, estaria tão longe de todo mundo. Como que foi? Você recebeu o apoio de todo mundo? Eles acreditavam que você fosse passar? Ou pelo fato de ser seu primeiro concurso, talvez eles estivessem acreditando que não seria dessa vez? Qual que foi aí a posição da sua família quando você resolveu que iria fazer concursos e queria fazer um concurso para Brasília? Então, foram 2 momentos, né? O primeiro, quando eu decidi tomar essa decisão de fazer os concursos, eu tive muito apoio da família, né? Do namorado, dos amigos, etc. Só que assim, mesmo que eles até soubessem que fosse para Brasília, todos acho que sabiam, tinham consciência, é aquele negócio, você vai fazer a prova. Mas você está fazendo seu primeiro concurso, né? Não tem muita experiência e tal. Então as pessoas até imaginam que você seja aprovado, mas que não que você seja aprovado rápido ou que você seja chamado rápido, entende? Então, assim, acho que as pessoas não se deram conta. Quando eu fui realmente nomeado, né, no final do ano passado, que eu falei assim, olha, agora eu tenho que ir para Brasília. Eu acho que foi um baque forte, a família assim, sentiu um pouco, né? Mas a gente tenta compensar, assim, falando sempre que a gente pode, né? A gente tenta fazer, assim, como se fosse videoconferência, assim, a gente tenta sempre se falar. Foi um pouco difícil no início, até porque eu sempre morei com meus pais, né? Então foi a primeira vez, essa minha primeira experiência que eu saí de casa, né? E tô, assim, quase 2 meses, né, fora agora, né? Então queria agradecer a eles, né, por ter dado esse apoio muito incondicional, assim, mesmo sabendo que eles ficariam felizes pela minha aprovação e tristes de saber que a gente ficaria um pouquinho mais longe, né? Marcelo, como foi sua vida social? Como ficou a sua vida social durante seu período de estudo? Você precisou aí abrir mão de tudo? Você foi radical, abdicou de tudo? Ou você conseguia conciliar os estudos com lazer, atividade física? Como que ficou a sua vida social durante seu período de estudo? Eu tive uma postura radical. Eu não sei até que ponto isso é correto ou não, mas... eu acabei entrando em contato com meus amigos, com a minha família, falei assim, eu queria que vocês participassem desse projeto junto comigo, né? Ou seja, claro que assim, as saídas iriam diminuir, o convívio social com eles não seria mais o mesmo, né? Então eu, assim, como eu tinha o tempo todo do dia para estudar, eu passava o dia inteiro estudando mesmo e assim, quando eu tinha algum tempo à noite, se eu não estivesse capotando de sono, eu entrava em contato, né, assim, pelas redes sociais e tal, falar, mas assim, de uma maneira geral, eu fui um pouco radical, né, inclusive, eu acho que até isso acabou sendo ruim, né, de certo modo, porque como eu não tinha muita experiência, eu acabei achando que isso fosse a coisa mais importante da minha vida, esse concurso e tal, e depois que você passa por alguns problemas, você vê que existem coisas que são tão importantes ou até mais, né? Que é a nossa saúde, que é a nossa alimentação, que é a nossa questão física. E eu acabei adoecendo, né?
2 semanas antes da prova, eu tive um problema de pele, que eu tive algumas lesões pelo corpo e tal. E eu nem me cuidei na época, porque eu tava tão louco, né, que eu falei assim, não, eu não posso nem perder tempo para me cuidar, porque meu concorrente está estudando e tal, e eu só pude ver isso depois. E depois eu fui diagnosticado com, acho que uma doença chamada eritema polimorfo, que é uma doença de pele, que, assim, foi causada justamente pelo excesso de estresse, né? Então, acabou que minha imunidade ficou mais baixa, eu não conseguia... Eu já estava um pouco mais debilitado no final do período, né? Então, assim, se eu tivesse que dar uma dica, eu diria que, assim, acho que existe tempo para tudo. Você tem que, primeiro, você se dedicar. Isso não tem jeito, você tem que estudar. Mas procurar se alimentar bem, procurar práticas de atividade física, nem que seja final de semana. E o convívio social com os amigos e com a família, assim, só para eles... você recarregar essa energia, porque eu senti muito falta disso, né? De poder estar com os meus amigos, mas tudo bem que agora a gente tem a alegria de poder estar com eles, né, aprovado e tal, mas foi um momento complicado, né? Essa doença acho que mexeu um pouco comigo e eu acho que se eu continuar vir a fazer concurso, eu acho que eu vou procurar equilibrar melhor essas coisas, né? Se conhecer, eu acho que é um verdadeiro desafio, né? Ainda mais você que simplesmente começou, teve esse envolvimento da família, perdeu o emprego recentemente. Eu acabo me identificando um pouco com você, porque eu também já fui, não sei se você sabe, eu também já fui adepto do estudo extremo, né? De ficar em casa, estudar 10, 12 horas por dia. Não cheguei a ter o que você teve, mas eu sei o quão desgastante é. Acho que depois que você sai da prova, parece que desaba. Nossa, você tira uma sensação de que você estava... E o corpo sente, e você sentiu até antes da prova, né? Senti antes da prova. Realmente, eu acho que é complicado você se conhecer, mas que bom que, apesar de todo esse desgaste, você conseguiu essa aprovação, 7º colocado do concurso, né? Então, foi aprovado com louvor, né? Vamos aqui colocar os pingos nos is. Mas que você leve isso como aprendizado para poder saber dosar isso. Já ir calibrando, né? Como você falou, a gente vai se conhecendo, né? No início, a gente não sabe nem por onde começar, o que fazer, como estudar. Eu acho que essa experiência desse meu primeiro concurso, nossa, acho que foi de um crescimento pessoal e profissional muito grande. Marcelo, a gente vê muitos concurseiros aí que precisam conciliar, né, o estudo com o trabalho. No seu caso, você não teve opção, né? Foi um nível de espontânea pressão que você teve que deixar o seu trabalho e até por isso começou a estudar para concurso. Mas tem pessoas que conseguem conciliar as duas vidas, outros que criam, né, fazem uma economia para depois poder largar o emprego e durante um certo período poder estudar para concurso. Você acha que esse seu estresse todo, essa pressão toda que você se fez, foi pelo fato de você não estar trabalhando, de você estar se dedicando inteiramente aos estudos? Ou você acha que isso é mais do seu perfil mesmo, se cobrar, querer dar o melhor de si, ou foi uma junção dos dois? Teve as duas coisas, tiveram as duas coisas. Primeiro, eu me cobro bastante, porque assim, eu acho que a gente se conhece no caso, a gente sabe que assim, a gente pode render um pouco mais em determinados momentos, não só para concurso, em tudo na vida, a gente sabe até onde a gente pode chegar. Então assim, eu sabia que eu podia mais, né? Principalmente, acho que até aquilo que a gente estava conversando, né? No início, por mais que eu tenha tido, né, 3 meses e meio de estudos, eu estudei 1 mês quase que com material, entre aspas, errado, né, porque eu estudei para APO, né, então eu estudei algumas disciplinas como Direito Constitucional, Orçamento, Economia, errado. Então, assim, que não caíram na prova, né. Então, depois de 1 mês que realmente caiu, teve um webinar até com o Vitor, né, ele orientou a gente, né, e eu vi que, assim, o edital era completamente diferente, era mais enxuto. E foi ali que eu falei assim, não, ali eu acho que eu consigo. Eu estava estudando assim, não de maneira correta, mas com que daqui para frente eu acho que eu consigo. Então, acho que essa cobrança foi muito grande. Para as pessoas que têm essa rotina, né, um pouco mais complicada do que a minha, né, que assim, tem filhos, que trabalham, que têm uma questão social maior, eu acho que assim, as pessoas precisam entender se é isso que elas realmente querem. Porque quando a gente toma essa decisão, como uma decisão complicada, né, de fazer concurso, você sabe que assim, a vida não vai ser justa sempre, né? A vida vai sempre ter algumas dificuldades. Eu tive, né, não digo sorte, o privilégio de não ter esses problemas agora, mas assim, se eu tiver algum concurso daqui pra frente agora, eu vou estar empregado. Então, como que eu vou lidar com o tempo, entende? Então assim, tentar otimizar o tempo, procurar não se distrair muito,
procurar recursos, né? O que eu costumo dizer, assim, a gente tem que sempre procurar as soluções, evitar as desculpas, assim, de, eu tenho isso, eu tenho aquilo, né? E se você realmente quer, você vai procurar um tempo, assim, reduzir um horário de almoço, acordar um pouquinho mais cedo, dormir um pouquinho mais tarde, entende? Então, assim, procurar mecanismos para que você tenha esse subsídio para estudar, né? Marcelo, eu posso dizer assim que você foi um pouco oportunista, né? Você deu um pouco de sorte. Você foi demitido, resolveu estudar para concurso, logo depois saiu um concurso na sua área, você foi lá, fez. Mas muitas pessoas decidem começar a estudar para concurso, né? Já com um objetivo final, com um sonho maior. E o que você acha? Você acha que essas pessoas, até para você mesmo, né? Que eu acho que pretende aí seguir em frente com outros concursos, que vale a pena prestar outras provas, fazer outras provas, mesmo que não seja o objetivo final, mas acho que a pessoa deve se focar, ter um foco, um concurso, fim, e se dedicar inteiramente a esse concurso, fazer prova só quando sai o edital, quando tiver esse concurso? Não, assim, eu acho importante você ter um foco, né? No meu caso, foi o meu único foco, foi esse concurso, então não tive nem como muito escolher. Mas vamos supor, se eu daqui para frente decidir realmente assim, um concurso, que a gente chama de concurso top, né? É importante você ter um foco porque você sabe exatamente as matérias que você precisa estudar. Porque tem pessoas que a gente vê que se inscrevem em tudo quanto é prova e aí ela acaba não absorvendo bem aquilo que ela tinha que fazer e fica sempre, né, pulando. Então, eu acho importante você sim ter um foco, mas as provas que você vier a fazer nesse meio tempo também são muito importantes porque elas acabam simulando como se fosse a prova que você realmente iria fazer, mas assim, ela está te treinando para o seu objetivo final. Eu acho que assim, eu acho válido você ter um objetivo muito grande e buscá-lo assim, de maneira direta, tudo bem. Mas eu acredito que assim, se você for indo degrau por degrau, eu acho que essas recompensas elas são mais viáveis, né, do que uma pessoa que ela almeja algo muito grande, né, agora e como ela vê que está distante, eu acho que ela pode acabar se desestimulando. Então, como você vai fazendo provas ao longo do caminho, eu acho que é uma maneira de você até saber, você ter um feedback, olha, como é que eu tô indo bem? Porque todas as provas, assim, de uma maneira geral, elas têm aqueles conhecimentos básicos, né? Português, inglês, às vezes raciocínio, então é importante você já ir treinando, né? O concurseiro de TI, nesse aspecto, ele até acaba levando uma vantagem sobre outros universos, né? Porque a partir do momento que você decidiu, vou prestar concursos para minha área de tecnologia da informação, a parte de conhecimentos específicos da prova, ela já é muito parecida. Alguns editais mais amplos, outros mais fechados, mas a parte de conhecimentos específicos é tecnologia da informação. Exato. E a variação acaba ocorrendo muito mais em cima da parte de conhecimentos gerais da prova. Perfeito. Português, administrativo, constitucional quase sempre cai, mas às vezes algumas matérias específicas daquele órgão podem acabar... Um regimento, alguma coisa assim, né? Um regimento, uma regulação, uma legislação interna daquele órgão, Isso. podem acabar pesando para você escolher ou não prestar o concurso para aquele órgão específico. Mas sempre uma direção geral. Então você agora me falou até fora das câmeras que pensa até em vir aqui para a Câmara dos Deputados trabalhar comigo, sabe que você já tem uma direção e vai manter aquilo ali e talvez desfocar para um ou outro concurso que tenha um edital mais parecido. Exato. Mas as matérias assim, específicas, no caso da nossa área de fato, elas são muito parecidas. Claro que se o escopo do concurso, do cargo, né, ele for maior, vão ter mais matérias, mas se ela vier a fazer uma prova com escopo menor, claro, ela já vai estar bem preparada. Né? Legal. Marcelo, você comentou aí que estudou durante 3 meses, né? Quem está nos assistindo pode achar que você é um típico aí, como dizem, CDF, né? Ou que é um ponto fora da linha. Mas você chegou a contabilizar em horas? Quantas horas de estudos você teve? Porque às vezes a gente pensando em horas, né? A gente vê que talvez você tenha conseguido estudar aí mais do que as pessoas talvez precisam conciliar, né? Que Sim. não com Ele trabalho, pode ter estudado 6 meses, 1 ano de concurso. Justamente em 3 meses, em 3 meses. né? Então, às vezes, as pessoas acham que 3 meses é pouco tempo, mas se colocar isso em horas, né? Uma vez que você não estava trabalhando, você tem ideia? Você chegou a contabilizar isso? Quanto tempo não, deu? Contabilizar não. Mas assim, por dia, quantas horas mais ou menos você assim, estudava? A minha rotina era basicamente assim, eu procurava acordar cedo, aí, né, faz a higiene pessoal, lanche e tal, e assim, mais ou menos por volta de 8h30 até 9 horas no máximo eu já estava estudando. E aí eu ficava até mais ou menos meio-dia, eu parava, aí eu almoçava e tal, e depois voltava e ficava até umas 4, 5 horas, parava de novo para lanchar, e depois eu ficava até umas
7h30, 8 horas, até 8h, até minha cabeça aguentar, assim. No início você tem mais dificuldade, depois você passa a assimilar melhor. E aí quando já tinha, de fato, a prova, o edital já tinha saído, tiveram dias que eu fiquei até 11 horas, assim, entendeu? É como a gente já tinha até comentado, assim, é importante você estudar muito, mas às vezes eu não sei se esse excesso de estudo, muita carga de estudo às vezes faz bem, entendeu? Eu consegui assimilar bem isso, mas eu não sei se todo mundo consegue assimilar. Até brincando que você falou, né, de ser CDF, eu posso falar com tranquilidade que eu nunca fui mesmo CDF, assim, nem no colégio, nem na faculdade, e justamente porque meus amigos sempre foram melhores do que eu tinha, assim, que me esforçar o dobro. Então, assim, era muito comum, assim, vamos supor, fazer uma prova na faculdade ou no colégio, vamos supor, uma pessoa mais inteligente que eu, ou não estudava, ou estudava uma hora. Então, eu tinha que ficar a noite inteira estudando, mas no final dava tudo certo. Ou eu tirava a mesma nota ou a nota maior do que a dele. Então, assim, para as pessoas que são como eu, que, assim, que não são os mais inteligentes da turma, procurem contornar isso com mais dedicação, entendeu? Porque acho que é só assim mesmo, porque não tem jeito, tem pessoas que são mais inteligentes mesmo, tem pessoas que têm mais facilidade, e assim, eu acho que essas pessoas são a exceção, né? Para nós que somos a regra, a gente tem que se dedicar um pouco mais mesmo, né? Marcelo, vou até te pedir uma licença para fazer uma pergunta para o professor Vitor. Diga. Foram 3 meses, né, professor? O que você acha que foi o diferencial, que não só ligado a ele, ao perfil dele, mas ao concurso também? Qual foi o diferencial que fez com que ele conseguisse essa aprovação num período aí tão curto, digamos assim? A gente tem concurseiros que estão aí na estrada há 3 meses, 3 anos. Então, qual foi o diferencial que você acredita no caso dele? Olha, Thaís, eu vejo ele falar, realmente, enquanto ele estava falando, vieram muitas coisas na minha cabeça. Eu acho que uma coisa que nós temos que falar que realmente deve ter te ajudado é o fato de você já ser graduado em ciência da computação. Então você já conviveu com a dificuldade, com o ônus, que é estudar várias frentes de TI que são muito diferentes entre si. Principalmente na Federal do Rio de Janeiro, cara, que o pessoal fala que você tem que ser muito autodidata, né? Não, assim, eu amo meu curso que eu fiz e tal, mas assim, você acaba tendo que buscar muita informação, né? E eu ouvia muito isso de alguns amigos meus que eram assim, vamos supor, de uma faculdade particular, não querendo desmerecer, óbvio, não, mas assim, que às vezes você não precisava estudar tanto para fazer uma prova. E eu falei assim, cara, como é que é isso? Você não vai estudar para uma prova, e eu tinha que estudar todas as provas, eu tinha que estudar bastante. Então, assim, tinha que correr sempre muito atrás. Eu acho que seria muito injusto a gente chegar agora e falar assim, eu gostei do que o Vitor falou, de estudar só 2, 3 meses para esse concurso. Mas a gente já vem estudando há muitos anos, entendeu? Então, assim, seria muito injusto agora, talvez não seria muito... Eu não queria ser tão arrogante e dizer assim, só 3 meses. Tudo bem, foi 3 meses para esse cargo. Mas a gente já vem estudando a bagagem de muitos anos, entende? Não focado para o concurso, claro. Mas, assim, de muitos anos a gente estuda. Então, esse hábito de estudar, para mim, não é um fardo. Para mim, é uma coisa gostosa estudar. Principalmente quando você vai tendo bons desempenhos, assim, poxa, eu vou pegar uma matéria, direito administrativo. Pegando o gancho que a gente estava falando da dificuldade... Na minha prova, acho que se eu não me engano, foram 12 questões que caíram no direito administrativo. Eu acertei 11. Para quem nunca tinha visto, entende? Então, assim, a gente tem que ir atrás da informação mesmo, tem que buscar. Nada é muito fácil. Às vezes você vai lidar com situações em que, assim, aquilo ali você nunca viu pela primeira vez. Então, assim, não se acomode com a primeira dificuldade. As dificuldades vão vir. Então tem que buscar mesmo, entendeu? A gente tem que ser autodidata e procurar mesmo. O Marcelo falou, e acabou de repetir a palavra, que realmente eu acho que foi o fator decisivo, autodidata. O que as pessoas mais levam tempo, na verdade, eu vou dizer que as pessoas não levam tempo para aprender determinados conteúdos. As pessoas, elas levam tempo para aprender a aprender. E o Marcelo falou, na minha faculdade eu era muito autodidata, porque eu também fiz uma faculdade na qual pelo contrário, eu sou até agradecido, porque eu acho que quando você vai fazer um curso e as pessoas se viram, vai cair isso aí, você tem que correr atrás, né? E ele já pegou essa engrenagem e ele já sabe se virar para estudar. A maioria das pessoas que às vezes leva 1, 2 anos para começar a alcançar resultados em concurso, é por quê? Porque ela às vezes até tem o material adequado, ela às vezes até já sabe o que estudar, mas ela não sabe ser autodidata, ela lê o livro, ela lê o PDF e aquilo leva um tempo até ela, não, vamos fazer um ritmo de estudos aqui. Então o Marcelo, quando ele começou nesse ritmo intensivo dele, eu tenho certeza que desde o começo, cada dia de estudo já era um dia muito produtivo. Sim. Já era um dia útil. Sim. Ele, opa, isso aqui eu estou revisando, essa parte de governança eu sei pouco, peraí, eu estou aprendendo, mas eu já sei como funciona a coisa. Isso. Então cada dia de estudo dele foi um dia útil. Né? E tem gente que leva 6 meses para começar a ter dias úteis de estudo. É isso mesmo.
né? É isso aí. Pessoal, aproveitando aqui, né, fazer mais uma pergunta. O Marcelo comentou, né, dessa bagagem que ele já teve, né, mas que existiam outras matérias também que ele não tinha conhecimento, que provavelmente pessoas com outra formação, Sim. naquela área que ele não tinha conhecimento, também tirariam vantagem. Então, apesar de ser um concurso para a área de TI, que aí abrange qualquer pessoa com qualquer área de formação pode fazer, a gente pode dizer que as pessoas que são formadas em TI têm vantagens nesses concursos, ou você acha que justamente pelo fato de ter outras matérias, precisar pontos mínimos para passar nessas matérias, todo mundo aí que concorre a um cargo de TI, que é para qualquer área de formação, tem capacidade para poder passar, ser aprovado e classificado? Sendo pragmático, é natural que quem já é formado em tecnologia da informação, ela vá para um concurso de TI, mesmo que o concurso só exija a graduação em qualquer área, é natural levar vantagem. E aí esse plus dele ainda vem corroborar isso. Se ele já é um graduado em TI, que já desde cedo já aprendeu a se virar para estudar e para aprender, acho que isso acontece muito com o pessoal de desenvolvimento, né? Porque toda vez sai um componente novo e você não tem ninguém para lhe explicar, tá aí, você vai ter que codificar essa página agora nessa linguagem. O cara tem que aprender. Leva vantagem. Sendo sincero, não ser de TI e passar para um concurso de TI é exceção. Mas tem gente que tem essa pegada, que tem essa energia e consegue passar também. Você comentou, né, que teve no seu concurso, teve pessoas de outras áreas também. Teve uma pessoa que até chegou a fazer um curso de capacitação com a gente, que já tinha sido advogado, acho que ele já foi advogado e também conseguiu passar. E teve um outro que era de engenharia mecatrônica também, que, assim, não via nada de TI, né? Então, assim, é possível, mas eu não sei se é tão comum, né? Porque é uma matéria que às vezes, assim, ela acaba sendo, não digo injusta, ingrata, porque, assim, TI é uma coisa que o que você vê no dia a dia não tem nada a ver com o que cai em concurso, assim, você é um outro mundo, né? Então, assim, se você parar para estudar, tudo bem, funciona, mas o dia a dia... Teoria e prática são muito diferentes. Eu não sei como essas pessoas se encaixam, né? Tem uma história muito famosa de uma dentista que já passou para auditor tributário de TI no estado de São Paulo em 2013. Nossa. Então, assim, possível agora... Teve muita garra, né? Teve muita dedicação. Com certeza. Agora cada um, acho que dentro do se conhecer, cada um vai saber se tem a capacidade de pegar aquelas matérias ali e traduzir aquilo para português e tocar o seu estudo. Pegar um código binário, né? E quando se faz um concurso para a área, é para executar um trabalho dentro do órgão nessa área. Então não adianta estudar para a prova e chegar dentro do órgão. Dizer, eu não sou de TI, não sei. Nem sempre vai conseguir ser lotado numa outra área. Exatamente. Então vai correr o risco de ficar lá e ficar meio fora do ambiente, digamos Ou assim. não passar a gostar, né? Quem sabe? Justamente. Não passar a gostar. Marcelo, que materiais que você usou aí durante a sua preparação? Você comentou que foi apresentada a estratégia, né? Isso. Acredito que nesses 3 meses aí não tenha dado tempo de você fazer um curso presencial, mas pelo fato de você ter começado seu primeiro concurso, seu primeiro contato aí com o mundo dos concursos, você sentiu falta? Acha que se você tivesse mais tempo, você teria procurado um curso presencial? Você acha que os PDFs já foi suficiente, até pelo que você disse que foi muito sempre autodidata, né? De correr atrás? Então, eu tive basicamente 3 fontes de materiais para estudar. O que eu até costumo dizer, assim, brincar e dizer que o estratégia foi a espinha dorsal, né? Porque foi o estratégia que realmente falou assim, destrinchou o edital e falou assim, você vai caminhar por aqui, né? Através de videoaulas e os PDFs. Então, assim, o material, ele supriu muito bem, tá? Muito bem mesmo, com relação à teoria e tal, e tinha, assim, né? Os materiais do estratégia têm bastante exercício, assim, tem muitos exercícios mesmo. Mas eu senti falta de fazer mais exercícios e de fazer simulado. Então, para suprir essa lacuna aí de exercícios, eu cheguei também a fazer exercícios por fora, né, de outros lugares, né, assim, sites que são específicos para questões de concurso. E também tive um material à parte também para a questão da discursiva, né, porque caiu discursiva nesse concurso, né, foi até uma discursiva técnica da nossa área. E assim, eu não a gente que é da área de TI, pelo menos assim, a gente não escrevia tanto, não tem tanto hábito de escrever. Então até para você pegar a caneta e escrever já é uma dificuldade. Então assim, eu tive que voltar, né, a me dedicar às redações, né. Então foram basicamente 3 materiais, né, os materiais de PDF e videoaulas, resolver muitas questões e a questão da redação.
eu só senti falta, assim, como você falou, de um material presencial, assim, na questão de simulados, né? Porque o simulado, como o próprio nome diz, você está simulando, né? E eu, como eu não tinha feito, né, nenhuma prova, né, antes, né? Então eu não sabia como lidar, né? Como, assim, no dia da prova, tá? Aquele mundo de gente fazendo prova com o mesmo objetivo que você, aquele olhar assim de vou pegar sua vaga. Então, assim, eu queria ter feito mais, eu queria ter praticado isso mais vezes, né? Esse Marcelo, eu tô espantado com o quanto você é ligeiro, cara, porque justamente ele começou a estudar em 3 meses e o que às vezes falta para as pessoas que estão fazendo prova pela primeira vez é essa bagagem de exercícios, porque é fazer muito exercício que te deixa familiarizado com o que cai em prova, e essa questão da discursiva, que também em 3 meses você ia fazer uma discursiva pela primeira vez. Então, outros fatores que foram fundamentais na aprovação dele. Então, sim, porque quem estuda para concurso há um ano já fez exercício a perder de vista. É verdade. E já fez várias discursivas. Você já conseguiu sair do zero e tirar essas deficiências. Uma coisa que eu senti nas redes sociais, depois que a gente começa a acompanhar, né, depois mesmo das provas, é que as pessoas, elas não se dedicam na parte discursiva. E eu vi, assim, apesar de eu ter ido até muito bem, né, no concurso, na classificação geral, eu não fui tão bem, assim, não tão bem, mas eu não fiquei lá nas cabeças, né, na prova objetiva. Mas aí eu subi muito quando teve a discursiva. Então, as pessoas conversavam, você fez alguma prova discursiva? Eu não fiz, não. Claro, quem já vem fazendo provas, já vem praticando. Agora, a pessoa que simplesmente chega e vai fazer a prova e não pratica, sabe? Tem uma dificuldade muito grande de articular as palavras, de você conectar as ideias, entende? Então, eu assim, apesar de eu ter feito até muitas redações, a minha redação específica que caiu para mim, eu não tinha descrito tanto, mas como eu estudei bastante, né? Então, assim, eu tive a felicidade daquilo que eu ter estudado caiu. Por mais que eu não tenha, né, escrito bastante. Então, eu tive até dificuldade no dia da prova, né, de assim, olha, uns processos tinha que descrevê-los, né? Assim, os processos eu sabia, agora tem que escrever, agora aí você coça a cabeça e assim, usa aquelas técnicas, vamos tentar articular aí, né? Vamos ver, né? E deu, graças a Deus, deu tudo certo. Marcelo, no caso já que você comentou da prova discursiva, né, não é porque é da sua área, é algo que vai cair, que você tem conhecimento, que você, como disse, vai ter a facilidade de passar isso para o papel, né? Uma coisa é te dar talvez um computador, te dar alguma coisa de colocar para fazer ali na prática, outra coisa é você ter que escrever isso na teoria, colocar isso para o papel. Então, como que foi a sua dedicação para essa prova discursiva? Quanto tempo aí você estudava todos os dias? Você deixou mais para a reta final, depois que você já tinha estudado para as provas objetivas? Quanto tempo mais ou menos você estudava? Como que você fazia? Você pedia alguém para corrigir? Você mesmo lia o que você escreveu? Como que foi a sua preparação para as provas discursivas? Eu deixei isso realmente mais para a reta final, assim, acho que no último mês ou um mês e meio foi quando eu comecei a fazer nos finais de semana as redações. Então, eu acabei adquirindo um material específico para redações, né? Então, tinha uma pessoa que corrigia essas redações, dava o feedback, né? Mostrava como é que seria a prova espelho e tal. E assim, deu para praticar bastante, mas assim, eu acho muito importante mesmo a pessoa não apenas escrever aquilo que seja da sua área, é muito importante você escrever qualquer coisa, seja de conhecimentos gerais mesmo, porque uma coisa que assim, uma coisa é você saber aquilo, né, aquela matéria técnica, mas outra coisa é você conseguir articular as palavras mesmo, você às vezes usa palavras sinônimas, às vezes você conectar introdução, desenvolvimento e conclusão, que é uma coisa que só quem escreve, que tem um hábito de escrita e leitura, né, tem até uma questão muito importante que é muito difícil, né, do concursando fazer, que é um hábito de leituras normais, de notícias, do dia a dia, que é uma coisa que as pessoas não fazem. Elas ficam tão focadas assim no material que vai cair que elas negligenciam essa questão de escrita e leituras gerais. Então acho que é importante a pessoa se dedicar também nesse aspecto, porque quando ela vai escrever, ela vai ter, acho que um arsenal de vocabulário maior, entende? Então ela consegue, acho que, passar isso para o papel com mais facilidade. Nós somos uma geração que tecla muito e escreve pouco, muito, né? Muito, Temos que ser realistas e a gente precisa realmente arrumar mecanismo de sanar. Eu acho que eu nem reconheci a minha letra na minha primeira redação, assim. Você escreve uma lauda, a mão já fica com a mão doendo. Já fica a mão doendo, eu escrevo exatamente, acho que eu escrevi um parágrafo, eu já estava totalmente cansado, eu já estava com a mão tremendo. E assim, tive que fazer muito, assim, eu fazia nos finais de semana mesmo, mas assim, eu chegava a fazer umas 3 redações. Não sabia se estava correto, algumas eu podia mandar para o professor para ele mandar as respostas, mas algumas eu falava assim, eu pegava como se fosse
vamos dizer assim, eu pegava um material que eu tinha acabado de estudar, de uma peça que eu escolhia, vamos supor, contratações de soluções de TI. Então, assim, eu pegava tudo aquilo que eu tinha estudado e tentava fazer um resumo na minha cabeça. O que o examinador pode me cobrar? Aí eu fazia e escrevia. Se estava certo ou não, eu conferia com o material. Sensacional, sensacional. Entende, né? É tanto que, assim, eu fui muito bem mesmo na discursiva. Foi até engraçado, mas eu só não gabaritei porque eu tive muitos, assim, errinhos de português ali. Uma vírgula aqui, um adjunto adnominal ali que a gente não lembra, assim. Então, mas é importante, sim. Professor, no caso do Marcelo aí, né, foram 30 pontos nessa prova discursiva, ele teve uma excelente nota, 27 pontos. Foi a melhor redação do concurso? Não foi. Não foi, acho que foi a 14ª ou 15ª. Para ser mais preciso, foi 26.7, né? 26.7. Teve, assim, claro, sempre vai ter gente que tirou 29, 28, mas eu acho que, assim, para uma primeira prova foi um desempenho muito bom, assim, acima do que eu esperava. Eu realmente não esperava ir tão bem na discursiva, né? Como até o Vitor tinha falado, você sai da redação, não da redação, da prova mesmo, acabado, destruído. Eu tenho uma memória bem viva, né, de quando eu saí Foi muito engraçado, que eu saí da prova, né, que eu fui encontrar com a minha namorada. Aí ela perguntou assim, e aí, como é que foi? Falei, isso não é pergunta que se faz, vamos mudar de assunto, acho que eu não fui bem não e tal, e depois que eu vi que, nossa, cara, foi bom, assim, depois até eu vi a prova espelho, né, eu falei, caramba, eu escrevi, nem eu sabia que eu tinha escrito tão bem, assim, então foi legal. E até como a sua experiência como professor, Vitor, muitas pessoas acham assim, vai cair coisa na minha área, eu vou ter facilidade para poder responder, para fazer a prova discursiva. Mas qual que é a importância de treinar no papel mesmo, não ali digitando no computador? A importância também, né, de você talvez adquirir um curso, ou de pedir para que outra pessoa corrija, olha a sua prova. Que diferencial isso faz na hora da prova? Existem vários componentes diferenciais. Um deles, que é tão importante quanto todos os outros, é a confiança. Só o fato de você ter escrito, ter treinado, escrever sobre um determinado tema, mesmo que tudo aquilo já estivesse na sua cabeça, você somente pelo fato de ter transcrito para o papel, aquilo vai lhe dar confiança para fazer a prova. Uma dica que eu gosto de dar muito, até mesmo, acho que o Marcelo, eu não sei se isso estava subliminar, porque eu falei isso no webinário, e eu acho que ele seguiu a risca. Você quer treinar sobre um tema? Para na frente do espelho, né? COBIT. O que eu sei sobre COBIT? Eu sei A, sei B, sei C. Vou escrever isso aqui. Cara, isso aí é um exercício que trabalha tantas frentes do seu cérebro, de resgatar o conhecimento, a prática de colocar aquilo de forma ordenada no papel. Sabe, eu estou admirado, sabe? O Marcelo, ele fez o gabarito certinho para em 3 meses ele chegar na prova com um potencial tão alto de conquistar a aprovação do que aqueles que já tiveram ciclos de estudos mais longos e que já estavam mais treinados em exercícios. Eu estou realmente, cara, parabéns para você mesmo. Você tem muito a passar aí para você mesmo, digamos assim, cru no universo dos concursos, você tem muito para passar para quem realmente está se preparando e quer se preparar. Só complementar, é muito importante também que a pessoa, foi no início que você falou, ela aprenda a aprender. Ou seja, muitas pessoas assim, tomam a decisão de estudar para concurso, tudo bem, isso é muito importante. Mas assim, você já chegar e pegar direto o material, sem planejamento, sem saber como você vai estudar, sem saber se o ritmo que você vai estudar, ele é um ritmo sustentável. Tem pessoas que falam assim, não, tudo bem, eu estou desempregado, eu vou estudar mais 2 horas por dia. Você não vai estudar 2 horas por dia, sabe? A nossa cabeça não aguenta, sabe? Então assim, você tem que se preparar para começar a fazer a prova. Eu lembro que assim, quando eu tomei a decisão de estudar, eu não peguei um livro direto. Eu falei assim, quais materiais eu preciso, entendeu? Então, eu primeiro tentei me municiar de um bom material. Eu até costumo dizer assim que, assim, tudo bem, se estava desempregado, a gente não tem uma renda. Mas assim, eu tive, assim, eu tive uma indenização que a gente recebe, né? Aquela coisa toda e tal. Eu tinha um dinheiro que eu tinha já juntado na minha vida. E eu pensei assim, se é pra me dedicar, vou me dedicar, assim, muito bem. Então procurei, assim, os melhores materiais. Claro que assim, poxa, Marcelo, mas assim, você teve recurso. E para as pessoas que não têm? Essas vão ter que se esforçar ainda mais. Entende? Então assim, nem tudo vai ser assim da maneira que você quer, que você espera. Mas é fundamental que você se preocupe em aprender com o processo, né? Não apenas as matérias em si. Então você saber a importância de fazer muitos exercícios, saber a importância de você escrever,
né? E não apenas assim, só vou fazer as objetivas e quando chegar na prova lá eu me viro. Não, é entender todo o processo. Eu acho que eu tive essa percepção mais cedo que muita gente. Eu acho que tem pessoas que elas passam com 1, 2 anos e vão passar mesmo, mas elas demoram até entender esse processo. Então, quanto mais cedo você entender a importância disso, eu acho que fica menos difícil. Fácil nunca vai ser, mas fica mais viável, né? Vamos dizer assim. Mais viável. Marcelo, acho que um dos seus pontos fortes também foi a questão da organização, como você diz, o planejamento. Eu fiz a prova do Ministério do Planejamento, né? Eu tive que planejar, né? Então, até falando sobre essa questão de planejamento, como que era seu dia a dia de estudo? Você estudava uma matéria até terminá-la, acabar todo o conteúdo? Você revezava, alternava as matérias? Como que era seu planejamento pro dia, seu planejamento pra planejamento semana? Intradia. Isso. Aonde você encaixava os exercícios? Era depois de estudar o conteúdo inteiro? Era depois de acabava cada tópico? Como é que você fazia para memorizar? Você grifava, você fazia resumo? Sim. Você colava uns papeizinhos aí no espelho e ficava lendo? Como foi as suas técnicas para você conseguir aprender, ou que seja decorar, né? Porque existe uma diferença entre aprender e decorar. Muitas coisas a gente só precisa decorar para a prova, outras a gente precisa de fato aprender, que a gente vai usar depois no cargo. Qual foi as suas técnicas aí para você conseguir absorver todo o conteúdo? Então, quando a gente se preocupa em aprender a estudar, a gente se depara, principalmente na internet, tem alguns livros consagrados de autores, né, renomados aí, sobre as tais técnicas de estudo. Eu vejo as técnicas de estudo como algo assim, muito, muito bom mesmo, muito importante. Você sai do zero e você parte assim, de um processo que outras pessoas já passaram por aquilo e acabam te passando aquele conhecimento. Então eu procurei fazer... Assim, eu busquei algumas fontes e muitas delas assim, convergiam para o que as pessoas chamam dos tais ciclos de estudo, de você poder ver mais de uma matéria no dia e tal, você ficar sempre revezando aquele material. Eu fiz isso, só que eu meio que adaptei para um estilo próprio. Eu sei que eu não inovei, mas assim, eu adaptei às minhas necessidades. Por exemplo, eu vejo muitas pessoas falando sobre horas de estudo. Horas de estudo é muito bom, né? Porque tem aquela questão de você vê um material rápido, né, durante um tempo, sei lá, 1h30, 2 horas, e depois você já vai para como se fosse uma cena, né, que você sai de uma cena e vai para outra, né, e você vai sempre deixando aquela matéria fresca. Eu gosto disso. Mas eu tinha uma dificuldade que às vezes no meio da matéria eu falo assim, e agora, como é que vai ser o final disso? Então eu sentia uma necessidade de ir até o fim. Então o que eu fiz? O meu ciclo de estudo era basicamente o seguinte, como eu falei, já tinha falado, o Estratégia Concursos foi a minha espinha dorsal mesmo. Eu peguei todo o material das minhas disciplinas e pensei assim, vamos supor, dar um exemplo. Eu tinha 8 aulas de TI, né, aquela parte de governança, raciocínio lógico, mais 6 matérias, direito administrativo 10. Então eu tentei compilar isso de uma maneira que eu não necessariamente me preocupasse tanto com horas, mas assim, eu queria que todas as matérias elas acabassem ao mesmo tempo juntas, assim, vamos supor. Então, se eu tivesse uma matéria com 4 aulas e uma outra disciplina com 8 aulas, então eu assistia 2 daqui, uma daqui, 2 daqui, uma daqui. Não necessariamente em horas, mas eu tentava pelo menos fechar o raciocínio. Então acho que isso foi bom e depois que eu vi as matérias, eu procurava exaurir exercícios, assim, que eu acho que era onde você realmente entrava em campo, que você falava, é isso que é cobrado, né? O Estratégia tem essa vantagem de você... Tem materiais que eles botam os exercícios no meio e tem outros que são muito mais condensados no final. Então é ótimo essa técnica de estudo, de você fazer os ciclos associados aos exercícios. Mas eu não pude executar todas as minhas ideias que eu tinha, né? Dos resumos, das cartinhas no espelho, no banheiro. Eu não tive tempo. Então, assim, é algo que eu até tenho praticado mais hoje, né? Hoje, assim, como eu continuei estudando, eu tenho feito algumas técnicas de revisão, tenho tido técnicas de memorização, entendeu? Então, assim, durante a minha caminhada, foi mais ou menos isso, né? Ciclos de estudos intercalados com exercícios. Acho que foi o que, para mim, funcionou, né? Eu não tenho a pretensão de dizer que isso vai funcionar com todo mundo, porque cada um tem o seu estilo de... Tem gente que prefere horas, né? O cara dá 1 hora lá e para e muda. Eu acho que comigo não funcionou tão bem assim, né?
O professor, a gente pode dizer, né, que no caso do Marcelo, ele teve um diferencial que foi o autoconhecimento para poder fazer esse planejamento, né? Mas para quem não tem essa dificuldade, são os coaches, né? Que estão aí justamente para isso, para poder auxiliar aquele concurseiro que não consegue, né? Tem essa dificuldade de se enxergar, de enxergar o que é melhor para si, como se organizar. Esse é o papel dos coaches, inclusive. Né? Pois é, o Marcelo é um cara que eu vou falar que, cara, você definitivamente você nunca vai precisar de coach, cara, porque você já tem uma orientação muito boa e, claro, você está aqui falando de uma maneira geral, mas com certeza ali no seu dia a dia, no seu cronograma, você fez muita coisa certa. Perdoa te cortar, Vitor. Eu acho que a gente sempre pode melhorar. Eu acho que eu até digo discordo, mas assim, eu repito, eu não tenho pretensão nenhuma de dizer que eu sou isso ou aquilo. Eu acho que eu conversei já com o Vitor, pelo contrário, de eu fazer um trabalho de coach para, assim, me aperfeiçoar ainda mais. Quando você consegue esse tipo de conquista, né, no meu caso, foi uma conquista muito rápida, o medo que eu tinha era da soberba, de você achar que você pode tudo. Isso aconteceu um pouco, né? Inclusive depois que eu passei para cá, depois que eu tomei posse, conversando com algumas pessoas aqui, porque aqui em Brasília o pessoal respira concurso, não tem jeito. E um dos meus colegas de trabalho até falou: Marcelo, só, parabéns, você passou num concurso muito bom, difícil e tal, mas para os próximos o planejamento é outro, você sabe disso, né? E eu, não, pô, mas eu passei, eu não posso passar em qualquer um. Ele falou, não, senta aqui, vamos conversar, pega um café, e ele veio conversando comigo, assim, de que realmente não. É importante, assim, eu acho que eu tenho uma base boa, eu tenho um conhecimento bom, mas eu acho que sempre dá pra melhorar, Vitor, eu acho que... É interessante você falar isso, porque o Marcelo, quando ele conversou comigo pela primeira vez, falou, pô, Vitor, eu queria que você fosse meu coach e tal, pra ser concurso pra Câmara, e, sendo sincero, as pessoas que precisam de coach, sabe? Eu vejo elas saberem tão menos que você em termos de organização, em termos de ciclo de estudo e tal. Por isso até que eu falei, cara, eu acho que não precisa. Mas remetendo àquilo que a Thaís falou, realmente o papel do coach é esse. É pegar alguém que realmente a pessoa tem a disposição, tem a raça para estudar para concurso, mas não sabe como se organizar, não sabe como organizar seus ciclos, não sabe como fazer cada dia ser um dia útil de preparação para concurso. Então, realmente, o papel do coach é esse, de catalisar o potencial de aprendizado do aluno. Mas você já realmente está no nível... Não, cara, é impressionante como a gente sempre tem o que aprender com o concursado, aquele que acabou de sentir na pele a dor e o prazer da aprovação. É impressionante como a gente sempre tem o que aprender. O que eu vejo no Marcelo é muita racionalidade, né? Porque assim, ele estava numa situação que podia bater o desespero e a vontade de estar estudando qualquer coisa, de qualquer jeito, para poder, com pouco tempo. Então, assim, na verdade, eu acho que uma grande diferencial dele foi a racionalidade. Eu, por exemplo, sou uma pessoa muito emotiva, né? Então, acho que se eu chegasse nesse ponto de estar desempregada, de me ver numa situação dessa, um concurso aí há 3 meses, eu acho que eu ia ficar desesperada. Eu não ia ter essa racionalidade de sentar, me planejar, pensar como que vai ser. Eu só ia ficar assim, gente, 3 meses, é 3 meses. Eu estou perdendo tempo me planejando. Na verdade, você está ganhando bastante tempo. Justamente. Quando você... Todo concursando já ouviu essa frase, né, do tal da árvore, né? Se você tem 6 horas para cortar uma árvore, gaste 4 afiando o machado. Gente, não fala isso pra mim não, porque eu não gosto eu acho que eu tô perdendo tempo, que nem você. Mas um pouco de tempo você tem que dedicar, inevitavelmente, né? Porque senão você vai ficar com aquele sentimento de ficar cortando a árvore e você não vai olhar e ver que o machado tá com aquela lâmina cega. Então, assim, às vezes... para um pouco, vê o que está acontecendo, né? Se planeja, porque às vezes é um tempo que você está ganhando, né? A gente está falando aí sobre racionalidade, até usando esse exemplo da árvore, não adianta você passar 4 horas amolando o machado e na hora que você for cortar a árvore, você enfiar sua mão na frente, não ter o cuidado de segurar direito, que eu acho que aconteceu um pouquinho com você, né? De você ter tido essa racionalidade no começo, mas depois você se estressou, acabou talvez passando um pouco do ponto, levou o corpo até o limite, às vésperas da prova e você ficou doente. Então, como que foi essa reta final aí, às vésperas da prova? Você precisou desacelerar um pouco, você caiu em si, viu que realmente precisava desacelerar, você ficou aí se culpando pelo fato de ter ficado doente. Como que foi a reta final, sua preparação na reta final? Foi um pouquinho de tudo, de tudo isso. Justamente, eu já tinha até, brincando assim nos bastidores, eu até falado que eu já tinha participado de uma corrida, né? Não uma maratona, porque maratona são 42 km, é uma corrida até bem simples, né? Lá no Rio, que eu corri 4 km, só que os meus primeiros 2 km, eu corri muito, mas muito. Foi também minha primeira corrida. E eu cheguei no final da corrida esgotado.
com a mão assim, aqui na barriga. Os primeiros, sei lá, os últimos 50 metros eu parei de correr e fui andando, porque eu não aguentei chegar. Eu acho que isso aconteceu um pouco comigo sim, né? De você correr muito no início e no final você acaba adoecendo, você se estressa. Então, assim, eu precisei desacelerar naturalmente, porque senão eu acho que eu entrava em colapso. Por mais que assim, eu tenha essa questão de organização, de planejamento, nós somos seres humanos e a gente acaba, infelizmente, errando na mão, na dose, uma coisa ou outra. Então, eu senti necessidade de desacelerar porque eu adoeci mesmo e porque também eu tinha, né, como a gente lê algumas coisas, todas as pessoas falam que é importante você na véspera não estudar nada, né? Porque senão você fica muito tenso, aquela coisa toda. Acho que vai de cada um tem seu estilo, tem pessoas que gostam de estudar na véspera. Eu, por exemplo, não estudei. Tá bom, estudei só um pouquinho, só dei uma lidinha de leve, só dei um tapa no resumo. Não se controla. Só dei um tapinha no resumo, mas assim, acho que, não sei, de tarde eu já tinha fechado tudo, já vi procurei pra ver um filme. Então, naturalmente eu precisei desacelerar mesmo, porque foi uma carga realmente assim, muito estressante, né? Porque mesmo que você venha, né, fazendo tudo certinho, a incerteza de você ser aprovado, aquilo que eu te falei na minha inexperiência com simulados e provas, quando eu cheguei lá, que eu sentei para fazer a prova, você olha aquele mundo de gente, todo mundo te olhando assim, e fala assim, cara, acho que não dá para mim não. Mas você sentar e com calma, né? Antes de fazer a prova, eu parei, fiz uma oração e eu acho que é muito importante, a gente nem comentou disso um pouco, né, na nossa entrevista. Tem a questão que eu agradeço todos os dias mesmo a Papai do Céu. Fico até um pouco emocionado, assim, porque foram muitas coisas que aconteceram, assim, ao longo, que passa um filme, né, cara? Eu acho que 99,9% das pessoas parabenizaram. Mas tiveram pessoas que, assim, falaram que você não se esforçou nada, foi muito rápido, ou foi sorte, ou foi isso, foi aquilo, que eu vejo que não, cara, quem estava comigo e acompanhou um pouco da minha caminhada e viu que não foi só eu e nem só minha família. Eu acho que teve um dedinho lá do Papai do Céu também que me ajudou. Tipo assim, você ser mandado embora e um mês depois aparecer uma prova pra você, eu acho que é uma sorte boa, né? Eu não gosto de falar a palavra sorte, né? Porque sorte, ela te remete muito ao acaso, assim. Aconteceu por sorte. Quem precisa de sorte são os despreparados, sim, né? Sim. Mas isso foi uma sorte mesmo, né? Porque assim, surgiu uma oportunidade dessa, logo depois que você é mandado embora, tudo bem, foi o Papai do Céu que te abençoou ali, mas ali se você não estudasse também a oportunidade não ia adiantar de nada, né? E uma curiosidade, Marcelo, qual que foi seu pensamento na hora da prova? Na hora que você sentou, a prova ali, você pensou assim, eu preciso passar, ou não, vamos fazer o que der, deu. Qual que foi seu pensamento ali na hora que você recebeu a prova? Você não pensou nisso? Fala, seja o que Deus quiser. Não. Assim, eu tava um pouco nervoso, assim, né, um pouco tenso, mas aquilo que eu tinha falado, né? Em determinado momento ali, acho que depois do webinário do Vitor, eu vi que era possível, que acho que se dava, assim, em determinado momento eu fiquei assim, estudando com esse raciocínio, acho que se der, deu, e vai ser minha primeira prova e tal, mas naqueles últimos 2 meses ali, quando realmente saiu o edital, eu falei assim, acho que dá, cara, acho que é possível, então eu fico com muita confiança própria. Aconteceram 2 incidentes, um foi muito legal e outro foi assim, foi mais assim, a gente ser extrovertido de falar na hora assim que aconteceu. Quando saí da prova, eu fui o último. E eu saí bem esgotado da prova. Mas quando eu entreguei a prova pro fiscal, eu falei assim, você tá pegando a fiscal do cara que vai passar. Aí ele riu assim, tá bom, se Deus quiser e tal. E eu falei com muita... Eu não sei, eu senti isso, entendeu? E depois teve uma outra situação, meses depois, né, que um amigo meu, ele pediu para ajudá-lo numa questão jurídica dele, né? E ele falou assim, Marcelo, eu vou precisar que você esteja comigo num processo que eu tô tendo e tal, se você pode me ajudar, né, tal, como testemunha e tal. E eu já tinha feito a prova, mas não sabia o resultado. E eu falei pra ele, cara, eu não sei se eu vou estar aqui no Rio, eu acho que eu vou estar em Brasília. Isso foi uma coisa, cara, que assim, foi de dentro mesmo, assim, não tô falando assim, ele falou porque, cara, eu não sei explicar, eu tava com uma confiança tão grande, né? Eu não tinha visto o resultado, né? Você sente, cara, você sente. Eu sente, quando entreguei a minha prova pro concurso da Câmara dos Deputados também, eu lembro, comigo foi o contrário, você foi o último a entregar, né? Eu entreguei, acho que minha prova ia até 7 horas da noite, eu entreguei minha prova às 5 horas da tarde. Meu Deus! Entreguei, então quando eu cheguei em casa, minha esposa, e aí, Vitor, como é que você foi na prova?
Sabe aquele sorriso? Você deu sorriso de assim. Eu falei, pô, acho que deu. Acho que deu, Acho que deu. Eu sei exatamente o que deu. você sentiu, cara. É muito essa sensação de dentro. Não tem o resultado, mas você fez a prova, você sabe como você foi. Sim. Eu achava que não fosse tão bem na discursiva. Mas, assim, de uma maneira geral, eu sabia que, assim, as questões que eu estava vendo ali, eu não me deparei com muitas questões impossíveis. Eu deixei até 11 questões em branco, assim. Tem muita gente que diz que você deixou muita questão em branco e tal. Mas acho que, para quem faz prova do CESP, né, que é aquela questão de uma errada numa certa, você tem que ter cuidado, né, como você vai marcar essas questões. Então, das questões que eu tinha marcado, eu não vi, assim, eu senti muita firmeza no que eu estava fazendo. Então, foi exatamente esse sorrisinho mesmo, assim, por maior que tenha sido a dificuldade, eu falei, cara, eu acho que dá, cara, eu acho que não sei, vamos ver se dá para verificar um resultado ali. Foi isso. Marcelo, a gente já conversou sobre isso, né, durante toda a entrevista praticamente, mas se você tivesse que pontuar de maneira bem objetiva, seus erros e seus acertos, quais seriam? Meus erros foi a falta de dosagem de estudo, né, a questão de eu não ter tido, eu não procurei me dedicar muito à minha saúde, né, não me alimentei muito bem, não praticava atividade física, eu acho que acho que foi os maiores, mas assim, foram erros que são inerentes assim à inexperiência, quando a gente não sabe, por mais que você até busque, esse é um tipo de conteúdo que você, até quando você vai buscar se aperfeiçoar em concurso, você lida com esse tipo de informação, mas eu acho que, como eu não tinha me deparado, eu tive dificuldade disso, acho que foi um dos meus maiores erros. Os meus acertos têm acho que no sentido de que eu procurei não arrumar muitas desculpas, sabe, assim, todo probleminha que eu tinha, vou te dar um exemplo. Lá em casa, dos meus pais, assim, meu pai é aposentado, minha mãe é dona de casa, e tenho 2 irmãos que são plantonistas. Então, assim, quase sempre a casa tá cheia, né, assim, eles ficam, assim, às vezes, né, trabalham um dia todo, mas de vez em quando de volta, ficam o dia todo em casa. Como a casa não era muito grande, então quase sempre a casa estava cheia, e eu nem falei isso, né, mas durante os meus estudos, estava tendo obra de fachada no meu prédio. Daqueles que o rapaz vai na tua varanda e fica quebrando tudo. Eu cheguei a comprar até um abafador, né? Porque, assim, eu acho que talvez tenha sido essa uma das minhas maiores virtudes, assim. Eu estava tão determinado, mas tão focado, que eu não admitia a primeira dificuldade que vinha acontecer. Então, assim, eu cansei de estudar no banheiro, eu estudava na varanda à noite. Quando em casa ficava muito difícil, eu estudava ali tem um salão de festas lá no meu prédio, né? Eu estudava no salão de festas, já tive que sair de casa para estudar. Então, assim, foi uma questão de não só de determinação, de planejamento, né? Mas procurar sempre alternativas, soluções, e evitar ficar assim sempre protelando as coisas, né? Acho que tem sido as coisas que eu mais lembro, que vou recordar assim durante muitos anos ainda. Você já pontuou aí, né, vários problemas, mas se você tivesse que apontar aí o que foi mais difícil na sua caminhada rumo à aprovação, o que você acha ainda, né, que vai vir de dificuldades pela frente, uma vez que você ainda pretende fazer outros concursos? Se você tivesse que apontar aí uma coisa, o que seria? A falta de experiência para mim foi primordial, porque, como eu falei, eu busquei sempre soluções, mas a falta de experiência realmente nessas horas ela pesa, assim, porque você está competindo com pessoas que já estão há 1 ano, 2 anos, elas sabem o caminho das pedras, elas já fazem exercício, já têm os resumos prontos, elas já escreveram bastante, então você chega num lugar em que você é o mais, entre aspas, o mais novo da turma. Para mim foi difícil, entendeu? Eu acho que para os próximos, tem aquilo que a gente já falou, né? Eu não carrego mais o peso agora da pressão de estudar para os próximos, porque eu já tenho um cargo que eu já tenho agora, né? Mas o que pode vir agora talvez seja a falta de tempo. Né? Que talvez seja a maior parte das pessoas que estejam fazendo concurso hoje em dia, né? Não sei se é a maior parte das pessoas, mas todo mundo pelo menos tem que trabalhar conciliar com alguma tarefa. Às vezes tem pessoas que fazem curso, tem pessoas que trabalham, ou que têm a responsabilidade dos filhos. Então, acho que agora, a falta de tempo, eu vou precisar redobrar o meu planejamento, assim, quais os momentos que eu tenho efetivamente para estudar, né? Se vão ser nos finais de semana, na hora do almoço, no deslocamento, eu vou ter que dar o meu jeito. Eu acho que vai ser talvez a maior dificuldade. O caminho das pedras eu já sei como é que é, já passei por esse problema, já não sou tão novo assim, então eu acho que vou lidar agora com um problema mais operacional. Como é que eu consigo continuar estudando daqui para frente, né?
Antes da gente terminar aqui nossa entrevista, Marcelo, eu queria fazer uma pergunta aqui pro professor Vitor. O Marcelo deu sorte dele ter abraçado uma oportunidade, um concurso federal. Logo depois aí veio essa suspensão dos concursos federais, né, pela nossa presidente. E se ele tivesse falado assim, não, eu acho que eu não estou preparado, não tivesse feito a prova, ele teria certamente, agora a gente pode dizer que certamente perdido a oportunidade da vida dele, porque ele teria que caminhar aí mais um longo período até conseguir que um outro concurso nessa área, um grande concurso desse saísse. Para as pessoas que estão estudando, que têm como pretensão final, ou como objetivo final, concursos federais, o que é a hora agora? É a hora de dar uma relaxada? É a hora de pegar com tudo nos concursos? O que esperar? A Vale abriu foco agora para concursos estaduais e municipais, para aqueles que almejam de fato, precisam de fato passar num concurso aí. A hora agora é de quê, professor? Eu vejo uma... Você tá perguntando pra mim, ó, tá doido pra Então você responder? com a cabeça, não é pra relaxar não, Pois cara. Oportunidades, elas acontecem e você não sabe quando. Nós estamos hoje num momento de recessão na economia do país, estamos num momento em que existe a expectativa de suspensão dos concursos na esfera federal, né, porque não há espaço no orçamento, mas nunca é tarde para começar e nunca é cedo também. Nunca é cedo, não, tá muito cedo, eu vou esperar passar, não. As oportunidades, você sempre tem que estar preparado quando as oportunidades surgirem à sua frente. Então, se hoje você está numa posição, você planeja ser aprovado em um concurso público ou foi convidado a ser aprovado em um concurso público porque a realidade lhe impôs isso, você tem que se preparar desde já. Não precisa começar agora 12 horas por dia, né? Você pode tentar encaixar um estudo dentro da sua realidade, um ciclo sustentável, um ciclo organizado. O Marcelo, ele mostrou isso pra gente. Quando você estuda de forma organizada, até mesmo o tempo é um fator que está a seu favor. Seja ele muito ou seja ele pouco, quando você estuda de forma organizada. Então o ideal, se no seu município ou no seu estado existe a expectativa ou não, ainda mais da área de TI, que é uma coisa mais específica, no qual estudar para a TI, ele já vai te preparar para toda uma gama de concursos, comece, estude desde já, organize-se, principalmente, já que estamos em cenário de suspensão, comece por afiar o machado. Comece agora a afiar o machado, faça o seu planejamento, veja qual ciclo de estudo é sustentável para você e comece. Comece porque estudar também é ganhar ritmo. Então quando você entra no ritmo, naturalmente aí você começa a ter sorte, né? Sim. Poxa, apareceu esse concurso para essa área, eu tô preparado. A sorte acontece aí. A sorte, quando você se prepara muito, é impressionante como a sua sorte aumenta. Tem aquela frase do Tiger Woods, né, que ele disse que ele passou a ter muita sorte na vida dele quando ele começou a treinar 10 horas por dia. Então acho que é mais ou menos isso. Assim, tá preparado para quando a oportunidade vier. E assim, tem muitas pessoas que dizem, né? Bom, eu não sou o especialista no assunto para dizer, mas que esse momento agora é importante que você, pelo menos, estude as matérias básicas. Para que assim, porque matérias básicas não adianta, pode ser de TI, pode ser da área fiscal, de área jurídica, cai em todos os concursos. Então, se você se preparar agora, para aquelas pessoas que não decidiram exatamente a área, então, se ela já vier... não, mas assim, eu quero fazer um concurso. Então, ela já vem estudando português, inglês, raciocínio lógico, fazer algumas redações, direito administrativo, constitucional, porque isso cai em todos os concursos. E aí, quando vier o edital, ela já vai ter muita confiança nessas matérias básicas e aí ela pode focar mais nas áreas específicas. Isso é uma linha de raciocínio também, entende? Então, assim, agora não tem tantas previsão de concurso. Agora é a hora que os caras que realmente querem ser aprovados, eles conseguem, porque agora eles trabalham com o tempo a favor deles. No meu caso agora, vamos supor que eu vou ter pouco tempo, seria interessante desde já agora já vir fazendo esse trabalho, entendeu? E Marcelo, você já deu várias dicas aí, né, para quem está nos assistindo desde o começo, mas agora, por fim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, que querem, que sonham com uma aprovação. Que mensagem que você gostaria de deixar para elas, que conselho você gostaria de deixar? Então, eu tenho duas mensagens, né, para as pessoas que, primeiro, pretendem ingressar num concurso e para aquelas que já estão na luta já há algum tempo, né, para em momento nenhum desistirem, né? Acho que assim, a dificuldade ela vai acontecer com todos, tem pessoas que têm mais dificuldades, outras nem tanto, mas assim, o momento é assim, de acreditar, de confiar em você mesmo, de procurar nunca desculpas para o que você tem que fazer,
sabe? E procurar alternativas, soluções, assim, tentar ser criativo, né? Dizem que o brasileiro é muito criativo nesses pontos. Então, acho que assim, a gente tem que sempre procurar mecanismos para suprir algumas dificuldades nossas. Então, para quem tá pensando em fazer concurso e não tem certeza, sabe? Acho que é uma área... Eu posso dizer, assim, agora que eu tô do lado de cá, que é um projeto muito gratificante, que se você tiver muita determinação e vontade, você consegue chegar lá. E para as pessoas que já estão há um tempo, né, talvez o meu caso não seja dos melhores, né, que eu fui aprovado rápido, mas para você que já está há 1 ano, 2 anos, continue, cara, porque a sua hora vai chegar, tenha força, tenha fé, acredite em Papai do Céu também, que estude muito e a sua hora vai chegar. Acho que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês aí. Marcelo, muito obrigado pela sua presença, por disponibilizar um pouco do seu tempo para poder contar sobre a sua trajetória, dar dicas para outros concurseiros. Obrigado também, professor, pela sua participação especial no comentário. Como não poderia deixar de agradecer, eu vou parecer uma guila agradecendo todo mundo agora. Né? Queria deixar mandar beijo pra mãe, queria agradecer, não tem como deixar de agradecer, seria muito injusto da minha parte não agradecer a minha família, aos amigos, ao Estratégia Concurso, apesar da distância, né, a tecnologia ela une a gente, então foi um curso à distância que eu fiz e vocês me proporcionaram uma base assim, gigantesca de conhecimento, eu agradeço muito a vocês. A minha namorada, as pessoas que me aturaram, não só nas minhas chatices, como nas minhas ausências também, e principalmente a Deus, que eu acho que sem Deus a gente não consegue nada, e acho que Ele que foi o elo que me deu as oportunidades, e eu, graças a Ele, eu consegui agarrá-las, assim, aproveitá-las. Muito obrigado. Obrigada. Vou fazer questão de falar isso no vídeo, tá? Pode escrever aí. Esse cara tá só começando. Você ainda vai voltar aqui, você tem muito mais história para contar. Obrigado, Vitor. Obrigado. Não, Marcelo, sendo aprovado, já sabe, pode voltar aqui para dar mais depoimento. Você que está nos assistindo também, se tiver uma história de já alguma aprovação, mesmo que ainda esteja no mundo dos concursos, mande um e-mail para a gente, comunicação, comunicacão@estrategiaconcurso.com.br. A gente vai ter muito prazer em divulgar a sua história para que possa, assim como o Marcelo, né, ajudar outros concurseiros que estão nessa caminhada aí a se identificarem um pouco e ter um pouco aí enfim, conferirem as dicas, né, e ter um pouco muitos concurseiros ficam muito carentes nessa época, outros que não sabem o que fazer também podem se espelhar em outros concurseiros. Então, se você tem uma história legal aí que deseja contar, é só enviar um e-mail pra gente. Por favor. E se você também quiser conferir outros depoimentos, quiser ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, acesse nosso site www.estrategiaconcursos.com.br. A gente se vê numa próxima. Tchau. Até a próxima.